turma, tudo bem com vocês? Sou o professor Júlio César Monteiro, da disciplina de História. Hoje, nossa aula, nós vamos começar a falar sobre o Brasil República, ou seja, saindo da monarquia para instaurar outro tipo de sistema governamental, tudo bem? Então vamos ver quais foram os fatores que levaram a tornar-se república, uma república federativa. Ok? Então aperta o play e vamos dar início ao nosso vídeo. Olá, turma! Hoje nós vamos dar início a falar do Brasil Primeira República. E vamos iniciar pegando o seu livro didático, esse livro aqui, correto? Deixa eu mostrar bem aqui na câmera. Nós vamos iniciar lá na página do número 2, logo no começo do seu livro. Nesse começo do seu livro, você vai encontrar essa fotografia, essa fonte histórica. Ou seja, para nós professores de história, assim também como para o pesquisador, nós usamos a fotografia como fonte histórica também. E isso está lá no seu livro de vocês. Tudo vai bem? O que tem nessa fotografia? Está aí nessa fotografia nada mais nada menos que a família real, ou seja, a família de Dom Pedro II, sua esposa e seus filhos, ou seja, sua família completa aí. Eles estão aí, digamos assim, numa perspectiva de saída do Brasil para a Europa. Lá no começo do livro, lá em cima, tem um pequeno texto, no qual eu descrevi aqui do lado, estão observando? No qual nós vamos ter Dom Pedro II um pequeno desabafo, ou seja, ele desabafando todo aquele momento que ele está passando, aquele momento que ele está vivendo, juntamente com sua família, claro. Ele vai dizer: à vista da representação que me foi entregue hoje, às 3 horas, reservo cedendo ao império das circunstâncias. Parti com toda a minha família para a Europa. Amanhã, deixando esta pátria de nós estremecida, a qual me esforcei por dar constantes testemunho de entranhado amor e dedicação, durante quase meio século que desempenhei o cargo de chefe de Estado. Ou seja, nós temos uma citação desse pequeno trecho dessa carta que é atrelado a dizer que foi Dom Pedro que escreveu. Nós podemos ver aí, de fato, um pequeno desabafo. Mas qual foi os fatores que levaram Dom Pedro partir, Dom Pedro II sair do Brasil? Uma vez que o Brasil vivia dentro de uma monarquia, Dom Pedro I, Dom Pedro II era herdeiro do trono de Dom Pedro I, desde o período regencial. Ou seja, ele vai governar aí pouco mais de 50 anos. Então, no próximo slide, nós vamos começar a rever alguns fatores que vão desencadear a queda do Império no Brasil. Correto até aí? Alguma objeção, alguma pergunta? Podemos prosseguir? Qualquer coisa é só nos questionar, é só mandar mensagem aí que nós vamos estar aí dispostos a ajudá-lo. Correto? Então vamos dar continuidade. Nós temos aí alguns fatores que estremeceram aí, digamos assim, o Império, as colunas do Império. Mas antes de entrar nesses fatores, nós vamos recordar um pouco desse personagem Dom Pedro I. Nós vamos ver que a sua maneira de subir ao trono foi um tanto quanto arbitrária. Por que arbitrária? Porque, segundo a Constituição de 1824, o rei, ou seja, o herdeiro, só poderia assumir ao trono, assumir o cargo de monarca, quando ele completasse 18 anos de idade. Mas isso não aconteceu. O que se aconteceu foi uma antecipação da sua chamada maioridade. Mas por que fizeram isso? É bom lembrar que logo que Dom Pedro I partiu também para Portugal,
deixou ser herdeiro de apenas 5 anos aqui no Brasil. Este herdeiro não podia assumir. Então, quem vai assumir o trono aí de maneira provisória? O Brasil passa a ser governado pelos chamados regentes. Nós vamos ter a regência trina provisória, nós vamos ter a regência trina permanente e também a regência una. Ou seja, alguns militares, até outros, digamos, dentro do parlamento, vão aí passar a governar o Brasil naquele momento, naquele período. Pois bem, mas uma parte, principalmente os partidos políticos, tanto o Partido Liberal, uma ala dele, também o Partido Conservador, não vão mais querer esse tipo de governo, seja o governo por meio da regência. Então vou começar a fazer campanha para antecipar a maioridade de Dom Pedro. E vão fazer isso por meio de uma emenda constitucional. Ou seja, vão mexer na Constituição. Correto? Vão mexer na Constituição. E o Partido Liberal, que por sua vez não queria mais o Império, mas agora, para defender seus interesses e manter os seus privilégios, vai querer que o rei volte, que a monarquia volte. Então vai começar a fazer campanhas pregando que isso tem que acontecer, que é o melhor para todos, e vai começar a fazer campanha entre outros partidos políticos daquela época. Claro, tudo em prol de defender seus próprios interesses e manter seus privilégios. E isso vai acontecer. Dom Pedro vai ascender ao trono com apenas 14 anos de idade, já aí passando para 15 anos de idade, e isso vai ser chamado da história como o golpe da maioridade. Não poderia assumir. Vão classificar como sendo o golpe da maioridade. E é bom saber que também Dom Pedro vai ser destituído de seu cargo, também através de outro golpe, na qual se vai dar início à República. Mas isso nós vamos ver um pouco mais à frente. Tudo correto? Então vamos lá. Feito isso, vamos aí verificar o que pode ser, quais são os outros fatores que também levaram Dom Pedro a deixar o trono. Vamos adiante. Dando continuidade, vamos observar que não foram somente aqueles fatores internos, mas vamos também ter alguns fatores externos. Um deles é a grande pressão da Inglaterra pedindo o fim do tráfico negreiro. Por quê? Porque na Inglaterra já está a se despontar a grande revolução industrial. E o Brasil está um tanto quanto atrasado nesse aspecto. Por quê? Porque a sua elite ainda se utiliza da mão de obra escrava. Se utiliza desse jeito de fazer, desse jeito de produzir. Coisas que na Europa não se pratica mais. Então, também há esse fator. Lá em 1845, os ingleses também vão criar uma lei que não vai mais permitir que pessoas saiam de outro continente para buscar negros na África. Isso não é mais permitido. Se algum navio passar por ali, será abatido, será derrubado e também, se alguém sobreviver nesse aspecto, será preso. Ou seja, está proibido o tráfico negreiro. Não se pode mais comprar tráfico. E isso vai incomodar muita gente que vai chegar com Dom Pedro. E aí, Dom Pedro, o que nós vamos fazer? O que a gente pode fazer? Nós precisamos de trabalhadores para os nossos engenhos. Como é que vamos fazer? Bem, e claro, alguns vão dizer que tudo isso foi uma retaliação. Por quê? Porque o Brasil, um grande exportador de café, está começando a despontar, mas começa a criar também certas tarifas, certas taxas sobre o produto internacional que vem da onde? Vem da Inglaterra. Então, os ingleses têm que pagar para ter os seus produtos aqui.
Isso vai de contra a lei. Então, o que eles fazem? Vamos criar essa lei, a lei Bill Arbitrary, que vai dizer que é proibido agora qualquer um atravessar o oceano em busca de negro para trabalhar. É proibido. Quem ficar passar por ali será abatido. Mas o brasileiro, astuto que ele é, sempre dá um jeitinho. E qual vai ser esse jeito? Fazer o chamado tráfico interprovincial, que é o tráfico na qual vai começar a comprar negros de outras regiões, negros de outras fazendas. Correto? E isso ainda vai aumentar mais ainda. Ou seja, esses problemas vão aumentar mais ainda quando no Brasil, agora dentro do Brasil, vai ser decretado a Lei Eusébio, de 1850, na qual vai dizer que está agora proibido, quer seja no Brasil, o tráfico negreiro, quer seja também buscado na Europa. Ou seja, não tem mais isso. Não há mais tráfico negreiro. E isso vai causar um certo descontentamento dentro da elite. Vai gerar uma certa antipatia da elite para com Dom Pedro. Vão dizer que Dom Pedro está do outro lado, não está do lado deles. Correto? Então vamos continuar, que tudo isso vai desencadear nada mais nada menos que a destruição de Dom Pedro II. Vamos adiante. Vamos continuar e agora vamos verificar outros fatores aí. Nós vamos ter, entre esses fatores, sempre bom lembrar, a própria Guerra do Paraguai, que vai deixar o país numa profunda crise econômica e os militares que de lá participaram tiveram certo contato com outros militares de outros países, porque o Brasil, durante a guerra, fez uma tríplice aliança com Uruguai e Argentina, os três juntos combatendo o Paraguai. Então, os militares brasileiros vão começar a ouvir desses militares, principalmente militares argentinos, que já vivem numa república, que o Brasil também está atrasado diante essas questões até mesmo políticas. E vai crescer também nesse bojo os próprios chamados movimentos abolicionistas, que são principalmente liderados por filhos das elites que estudaram na Europa. Então, esses filhos das elites que estudaram na Europa voltam para o Brasil e na Europa, nós vamos ver, está passando também pelo movimento iluminista, ou seja, pessoas que estão ali usando a razão como procedimento metodológico, vão dizer também que aqui no Brasil isso está tudo errado. Está tudo errado. Isto não é mais necessário. O negro ele tem que ser liberto, tem que lutar por o seu ideal. Então começam a também reivindicar a liberdade dos negros. E esses movimentos vão cada vez mais crescendo no seio da sociedade. Outro fator, claro que devido a tudo isso, vem a abolição da escravidão. Já muito debilitado o governo, praticamente, muito enfraquecido, porque as suas elites já não estão mais do seu lado, já estão aí passando a ter ideais republicanos e vai acontecer a abolição da escravidão. Vai vir a Lei Áurea, vai ser assinada, e nós vamos ter a abolição da escravidão. Isso praticamente enfraquece muito mais o imperador. Correto? Alguma pergunta, alguma sugestão? Nós vamos prosseguir no vídeo. E, enfim, vai nascer a República. Claro que uma série de sugestões vão ser levadas a Dom Pedro II, para ver o que ele pode fazer diante dos problemas que estão acontecendo no seio da sociedade, que não afeta apenas a elite, mas também, principalmente, o cidadão dito comum. Então, uma série de sugestões de reforma política vai ser sugerido ao imperador,
Mas ele, como governa com punho de ferro e tem um poder moderador nas mãos, vai praticamente dissolver a Câmara. Ou seja, vai acontecer uma dissolução da Câmara. Ou seja, um grande abuso de poder. Mas a Câmara vai se unir e vai pedir o quê? Interferência do Exército. Esse mesmo Exército que no passado estava com o Pedro, mas agora está aí assumindo ideais iluministas. Então agora eles também não querem mais a monarquia. Eles querem agora uma nova forma de governar também. Vão pedir a interferência do Exército e este vai tomar o quartel em 15 de novembro de 1889. E isso vai fazer sem nenhum alarde. Não tem participação da população. Isso nós vamos ver agora. Bem, como eu falei, isso aconteceu, ou seja, a proclamação da República, os militares invadiram o quartel-general de lá, vão dizer que agora não há mais monarquia, mas sim república. Tudo isso vai acontecer sem nenhum alarde, sem nenhuma confusão, ninguém foi para a rua, ninguém deu um tiro. Sem participação, principalmente popular. Tanto é que Dom Pedro II vai receber a notícia somente à noite do dia 15. E vai ficar abismado. O que está acontecendo? Marechal Deodoro da Fonseca vai até a casa de Dom Pedro e vai dizer que ele está destituído do cargo. E quem agora vai assumir a presidência é ele, militar Marechal Deodoro da Fonseca. Isso acontece, pessoal, e nós vamos verificar sem a participação popular. Tanto é, quando os militares saem na rua, todo mundo pensa que é mais uma parada militar, que é algum desfile que está acontecendo. Mas não, é comemoração e a instauração da República. E vão chamar estes que eu falo, o povo, de bestializado. Parece não entender nada que está acontecendo. Para eles é mais uma festa. Ou estavam aí querendo continuar na monarquia, ou para eles tanto faz. Ser monarquia, ser república, tanto faz o modelo de governar. Vamos aí prosseguir. Lá na parte de interpretando documentos, lá na página 4 de vocês, aqui ó, página 4, interpretando documentos, tem um pequeno trecho que eu vou ler aqui com vocês, que vai também abordar muito bem isso. E vai dizer que o povo que assistia como bestializado, sem saber ou entender o que está acontecendo naquele momento. E é claro que depois de 2, 3 dias, irão entender muito bem o que aconteceu de fato. Ok? Então diz o seguinte. Em frase que se tornou famosa, Aristides Lobo, o propagandista da República, manifestou seu desapontamento com a maneira pela qual foi proclamado o novo regime. Segundo ele, o povo, que pelo ideário republicano deveria ter sido protagonista dos acontecimentos, assistira a tudo bestializado, ou seja, sem compreender o que se passava, julgando ver talvez uma parada militar. Não nos interessa aqui discutir em que medida a observação correspondia à realidade. Interessa-nos, sim, o fato de que um observador participante e também interessado tenha percebido a participação do povo dessa maneira. Interessa-nos o fato de que, 3 dias após a proclamação, este observador já tenha percebido e confessado o pecado original do novo regime. Ou seja, será que a população queria a república? A população foi consultada à república ou somente uma parte das elites para defender seus próprios interesses? Os cafeicultores, os grandes produtores de leite, os grandes latifundiários. Será que foi o desejo apenas destes ou foi do povo? Bem, fica claro que não partiu do povo. Ou seja,
O desejo de república partiu de um pequeno grupo que não aguentava mais a maneira de governar de Dom Pedro II. Vamos adiante. Bem, a república, então, ela vai começar a partir de 2 militares e vai ser chamada a República da Espada ou dos Marechais. O primeiro marechal a presidir, digamos assim, a presidência da República agora vão ser militar. Um deles vai ser Marechal Deodoro da Fonseca, que vai passar a elaborar a primeira Constituição do país republicano, que vai ser promulgada em 1891. No livro de vocês tem alguns artigos, na qual eu vou mostrar aqui também, no próximo slide, e ver alguns pontos importantes dentro dessa Constituição, que eu quero que vocês compreendam, porque assim nós vamos ver para quem de fato foi a República, para quem de fato foi feito, por que de fato foi feita a destituição de Dom Pedro II. Correto? Então vamos lá ver esses pontos importantes da Constituição. Lá na página 5, vejam lá, artigo 15, diz o seguinte: são órgãos da soberania nacional o poder legislativo, o executivo e também o judiciário, harmônicos e independentes entre si. Artigo 47. O presidente e o vice-presidente da República serão eleitos por sufrágio direto da nação e maioria absoluta de votos. Bem, o sufrágio é o voto direto. Okay? Você vota, você escolhe o seu candidato, como fazemos até hoje. Você escolhe o seu candidato e aquele com percentual maior de votos leva aí, assume o seu cargo. Mas só que na primeira vez que foi instituída logo a República, não foi feita a eleição. O Senado indicou o presidente, o indicado à presidência foi o Marechal Deodoro da Fonseca, esse aqui. Então, esse aqui já caiu por terra aqui. Artigo 70. São eleitores, preste atenção agora, são eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. Inciso 1. Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para dos estados. Os mendigos, os analfabetos, os praças de pré-excetuados, os alunos das escolas militares do ensino superior, os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou comunidades de qualquer denominação sujeita a voto de obediência, regra ou estatuto que importe a renúncia da liberdade individual. São inelegíveis os cidadãos não alistáveis. Ou seja, quem que pode votar, então, nessa república? Me digam, quem que pode votar? Se grande parte da população é analfabeta, são mendigos, são errantes, ou seja, vamos dizer que 2% da população podem votar. E quais são esses 2% da população? É a elite. É o rico. É o grande latifundiário, fazendeiro. Eles podem votar. São os letrados. São os que podem manter seu filho nas escolas. São os que podem enviar seus filhos para a Europa. Enquanto a grande massa está aqui, embaixo. Essa não pode mover uma palha. Então, está aqui na Constituição. Dizendo quem pode votar, quem não pode votar. Aí você vai lembrar, então, por que se instaurou a República? Se não foi o desejo de a maioria. Vai entender. Bem, lá também no artigo 72 vai dizer o seguinte: a Constituição assegura a brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade nos termos seguintes: todos são iguais perante a lei. A República não admite privilégios de nascimento,
desconhece íros de nobreza e extingue as ordens honofílicas e existente em todas as suas prerrogativas e regalias, bem como os títulos e também os próprios títulos de conselho, ou seja, eles estão dizendo aí que estão também excluindo parte da monarquia, ou seja, você tem título de nobre, aqui não é mais isso, aqui não existe mais isso, você é igual perante a lei, todos são igual perante a lei. Bem, há certas contradições quando isso vai ser feito na sua aplicabilidade. Muitas vezes não funciona. Vamos adiante. Essa Constituição de 1891, ela vem aí sobre a égide também, sobre a influência do positivismo, que é uma corrente de pensamento que também vem no bojo do próprio iluminismo, na ideia de progresso contínuo da humanidade. Essa Constituição, ela vai deixar de fora, principalmente, os povos nativos que aqui já existiam, que aqui já habitavam antes da invasão do chamado descobrimento. Ou seja, os nativos que aqui existiam vão ser deixados de fora dessa Constituição, o que vai demonstrar o total desrespeito à cultura local. E isso vai ficar tão presente, tão visível, no discurso de André Gustavo. Discurso esse totalmente aí desprovido, cheio também de preconceito. Nós vamos ver agora, e ele vai estar na próxima página. Vamos lá. Ele dizia assim, Constituição de 1891, o discurso de André Gustavo. Ele vai dizer assim, o Brasil não é o índio. Este, onde a civilização ainda não se estendeu, perdura com seus costumes primitivos, sem adeamento nem progresso. Descoberta em 1500 pela frota portuguesa, ao mano de Pedro Álvares Cabral, o Brasil é a resultante direta civilização ocidental, trazida pela imigração que lenta, mas continuadamente foi povoando o solo. A religião, a mais poderosa força civilizadora da epocha, internou-se pelos longínquos e envios sertões brasileiros e sobre o influxo de Nóbrega e Anchieta. Conseguiu assimilar números consideráveis de aborígenes que assim se incorporaram à nação brasileira. Os servícolas, ou seja, os próprios índios, espaços ainda abundam da nossa majestosa floresta e em nada difere do seu ascendente de 400 anos. Não são nem podem ser considerados parte integrante da nossa nacionalidade. A este cabe assimilá-los e não conseguido eliminá-los. Então, vejam só, nós temos um discurso cheio, mas cheio de preconceito e cheio de ódio também. Preste atenção na última frase. A este cabe assimilá-los e não conseguido eliminá-los, retirá-los, execrá-los da sociedade. Por quê? Porque a sociedade tem que ser composta à luz da mentalidade europeia. Porque o índio, ele não é civilizado. Ele não tem cultura. Ele não tem progresso. Ele não gera lucro. Então, não faz parte dessa sociedade que está aí se constituindo no seio da sociedade brasileira. E pense bem, nós estamos falando na Constituição de 1891, século XIX, quase início do século XX. Ainda dizem que, nos dias atuais, preconceito não existe. Uma grande falácia que a gente tem que refletir toda vez que pensamos em falar algo errado. Correto? Então, vamos dar prosseguimento. Essa Constituição também vai deixar de fora a própria população negra. Vai ficar fora do texto e vai permanecer à margem da sociedade. Por quê? Porque foi liberta da escravidão. Não tem mais escravidão. Mas e aí?
Para onde esses negros vão? Não tem trabalho, não tem casa, não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Vai pedir? Vai se sujeitar a outros, digamos assim, a outros processos dentro da sociedade? Segundo Hermes Matos, apenas 2% da população tinha o direito ao voto no início da República. Vejam bem, 2% da população, que com certeza era a população mais rica do momento. E era cheio de preconceito, cheio de teorias raciais, em dizer que a população negra era considerada inferior à branca. Veja, esse é o Brasil do final do século XIX. Tudo isso será mera coincidência se ainda persistir em pleno século XXI. Vamos prosseguir. Bem, pessoal, nós falamos durante esse pequeno trecho de alguns aspectos importantes deste início da pequena república. Nós falamos sobre a crise do segundo reinado, os fatores que levaram a desencadear a queda de Dom Pedro I. Nós falamos também sobre a ocorrência de conflitos entre o Partido Liberal e também o Conservador. Nós vamos ter aí saber também pensar que as sugestões de reforma política não foi aceita muito bem por Dom Pedro. Isso aqui é um pequeno resumo de tudo que nós falamos durante esse vídeo. Correto? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Vamos lá. Nós também vamos ver a República da Espada, a República dos Marechais, que foram ali, que deram início da República. Claro que não por voto direto no começo, mas por voto indicado. O Senado escolheu tanto o vice quanto o seu, digamos assim, o presidente atual. O presidente Marechal e o vice Floriano Peixoto. Correto? Vamos lá. Chegamos agora à parte dos exercícios. Vou deixar aqui para vocês 2 exercícios, prestem atenção. Da página 3, lá na parte de organize as ideias, e também da página número 5, lá da parte de interpretando documentos. Essa página 5 é aquela da qual fala dos artigos da nova Constituição de 1891. Tudo certo? Qualquer dúvida, é só lá no vídeo de novo, na qual a gente falou e abordou lá. Tá correto? Então volta o vídeo, veja lá o que eu falei. Se tiver dúvida, pode entrar em contato que a gente vai fazer junto. Correto? Mas está aqui, ó, página 3 e página número 5. Tudo bem? Vamos lá. Então chegamos ao nosso fim da nossa aula. Espero que vocês tenham de fato tirado bom proveito desse momento na qual nós estamos tendo. Correto? Qualquer dúvida é só nos procurar, qualquer dúvida é só chamar, que eu vou estar aqui pronto para atendê-los de coração aberto. Correto, meus meninos? Correto? Então, vamos lá, que amanhã tem mais história. Vamos lá.